Olá, eu sou o professor Gabriel Soares Rosa e nós estamos reunidos para mais um conteúdo teológico. Seja bem-vindos. Para mim é uma alegria ter você conosco. Que Deus te abençoe a cada um que está se dedicando aos estudos, que está buscando sempre crescer no conhecimento. Que Deus te honre sempre de uma maneira especial. Lembrando a vocês que os nossos vídeos aulas são panorâmicos, mas você como estudante de teologia, como estudante da Bíblia Sagrada, precisa se dedicar, fazer anotações e crescer no conhecimento. Lembrando também a vocês um ponto muito importante: reveja este vídeo aula quantas vezes for necessário. Assim você pode fazer anotações, você pode tirar dúvidas, tá bom? Que você possa entender de uma maneira clara que o conhecimento ele é fundamental para o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento como Igreja de Cristo Jesus. Compartilhe este conteúdo. Você que é novo aqui no canal e não se inscreveu, se inscreva. Ative o sininho para que você seja notificado quando um novo conteúdo estiver disponível aqui na plataforma. Para a glória do Senhor, estamos em uma sessão de aulas abençoadas e estamos na gravação de mais um conteúdo que vai ser de grande importância para o seu crescimento. Faça anotações, esteja aí com papel, uma caneta e lembrando sempre que a Bíblia Sagrada esteja sempre ao nosso lado, porque ela é nossa regra de fé e prática. Querido seminarista, nós vamos aqui aprender um ponto muito importante. Na aula anterior, estivemos aqui falando sobre a estrutura do sermão e neste vídeo aula, neste conteúdo teológico, nós vamos tratar sobre um ponto muito importante que é as divisões do sermão. Eu quero aqui lembrar a vocês algo fundamental dentro do nosso vídeo aula, é que o conhecimento teológico, o conhecimento bíblico, ele faz toda a diferença na vida do cristão. Há muitos que, infelizmente, não se preocupam com o estudo, com a teologia, com o crescimento saudável, e nós precisamos entender que no tempo a qual nós vivemos, neste século a qual estamos inseridos, nós não podemos ter a nossa mente desorganizada. A nossa mente precisa ser bíblica, uma mente reformada, uma mente que verdadeiramente esteja focada nos princípios teológicos da palavra do Senhor. Então, que você compreenda de uma maneira clara e objetiva que o conhecimento ele precisa fazer parte da sua vida, parte da sua caminhada com Cristo Jesus, porque nós, como Igreja do Senhor, nós precisamos entender que a teologia ela é uma bênção de Deus para o nosso ministério. A teologia ela é bênção de Deus para a instrução, para dar direção aos obreiros, para aconselhar pastores. Então, querido seminarista, não despreze em nenhum momento a teologia bíblica. Você que é um estudante da Palavra de Deus, precisa entender de uma maneira clara que a teologia bíblica ela vai contribuir muito para o seu crescimento bíblico. A teologia bíblica ela vai contribuir muito para que você seja cada dia um obreiro aprovado. Então, quando há dedicação, quando há compromisso, quando há verdade, quando há esforço, Deus será glorificado. Então, estude, pesquise, faça anotações,
porque vai contribuir de uma maneira especial para o seu crescimento. Amém? Vamos aqui aprender um ponto muito importante, as divisões do sermão. Quero aqui lembrar vocês que o sermão, ele precisa ser bem organizado. Então, não faça um sermão de qualquer jeito, não faça um sermão que você não entende, ok? Faça um sermão bíblico, um sermão bem fundamentado na palavra de Deus, que isso é muito importante, porque se você prepara um sermão que não está fundamentado na palavra de Deus, não é sermão. Sermão que não é bíblico não é palavra de Deus. O sermão precisa ser bíblico, teológico, para que as pessoas elas sejam tocadas, transformadas. Por isso a importância da boa leitura bíblica, ok? Da boa interpretação bíblica para que haja uma boa aplicação. Se você não lê bem o texto, como que você vai interpretar o texto corretamente? Não há como, certo? Então, a boa leitura, a boa interpretação fazem parte de uma boa mensagem. Se não houver divisão no sermão, haverá confusão generalizada. A divisão visa a organização das ideias e dos pensamentos. O sermão deve, em outras palavras, apresentar uma ordem própria de divisões que proporcionarão a capacidade de perceber a linearidade do raciocínio. Chamando a sua atenção para algo muito importante, se não houver uma divisão adequada no sermão, haverá confusão. E é isso, infelizmente, que acontece. Um sermão que não tem divisões, um sermão que não é bem organizado, infelizmente vai trazer confusão na vida daqueles que vai te ouvir. Por isso, a importância de você preparar um sermão bíblico, teológico e verdadeiro. Obedecendo essas etapas, obedecendo esses temas, você vai preparar um sermão que vai trazer vida, vai trazer transformação e vai capacitar. Porque nós precisamos entender algo muito importante, que o bom sermão, ele precisa proporcionar a capacidade de tocar no raciocínio humano, ok? Então, para que as pessoas elas possam ser tocadas pela palavra que vai ser pregada, o sermão precisa ser bem estruturado. Então, obedeça as divisões. Não faça uma confusão quando você estiver preparando um esboço para poder pregar. A você, professor da escola bíblica, a você, aluno, a você, pregador, tenha sempre uma mente centrada, porque se você não obedecer essas ordens e se não houver uma divisão correta no sermão, se você não obedecer o tema, o texto, se você não compreender esses tópicos, o seu sermão ele vai trazer confusão. Então, para que haja uma boa mensagem, uma mensagem centrada na Bíblia, você precisa fazer uma boa divisão, porque sem isso, a mensagem que você pregar, a mensagem que você ensinar, infelizmente vai trazer confusão. E não é isso que você quer. Você quer que as pessoas sejam tocadas, fortalecidas de uma maneira clara. Ok? Seguindo a nossa leitura, o sermão deve possuir uma ordem própria nas divisões. Um sermão não pode apresentar ideias desordenadas, que não serão assimiladas pelos ouvintes. Isso é muito importante, eu gostaria que você frisasse, anotasse isso
aí no seu caderno, o sermão deve possuir uma ordem própria nas divisões. Um sermão não pode apresentar ideias desordenadas. Então, um sermão que não tem ordem, um sermão que não tem divisões corretas, infelizmente será um sermão que terá uma desordem total. E nós não queremos isso. Nós queremos o quê? Que as pessoas elas possam assimilar as palavras da maneira correta. Os ouvintes precisam ser tocados. Assimilar as palavras corretas, aquilo que o pregador vai falar, aquilo que o professor vai dizer, precisa estar adequadamente fundamentado na Sagrada Escritura. Se não tiver fundamentado na Palavra de Deus, não será sermão. E um sermão que não é bíblico tem que ser queimado, ok? O sermão precisa conter ordem, obedecer os pontos, para que as pessoas elas possam ouvir e entender aquilo que vai ser pregado. Infelizmente hoje há muitas mensagens que as pessoas pregam e não dá para entender muitos sermões. As pessoas pregam todo tipo de mensagem quando você olha, mas o que foi pregado? Eu não compreendi, ele fugiu do texto, fugiu do tema, falou coisa com coisa. É isso que acontece na vida de muitas pessoas que não estudam, que não preparam o sermão adequadamente. Uma ordem lógica aos pontos e subpontos. Cada divisão deve estar interligada a outra forma lógica. Outro ponto, ordem ascendente. As divisões aumentam em força à medida em que progridem. Uma ordem cronológica deve obedecer à ordem dos pensamentos, ponto após ponto. Ordem estética irá facilitar sua visão para o esboço a ser apresentado. Transição é a capacidade que um pregador deve ter ao passar de um ponto para outro. Na transição de um ponto a outro, faz-se necessário uma correta condução de pensamentos por parte do pregador, para que o ouvinte compreenda a sequência de ideias. Pertinência: o tempo presente deve estar sempre presente no sermão, de forma que a aplicação seja útil. Dessa forma, deve-se também evitar a digressão. Simetria: a correspondência que deve estar presente entre partes situadas em lados opostos. É indispensável a harmonia que deve existir entre as partes distintas das divisões. Ordem nas divisões. Cada sermão deve possuir uma ordem própria, a fim de que cada pensamento siga um caminho lógico e natural, de forma que seu ouvinte venha a entender exatamente o que se quer dizer. Um esboço mal preparado dificulta o pregador ao chegar ao fim do sermão, ok? O sermão deve ter ordens, os pontos principais, os subpontos, os pontos relacionados. Então, um bom sermão é aquele que valoriza pontos, subpontos. Vamos observar que números de divisões, vamos compreender que isso é o número de pontos principais em uma pregação. Deve ser analisado tendo em vista o tempo e a profundidade da mensagem. Não se pode determinar uma regra para a quantidade de divisões no sermão. 3 ou 4 pontos principais são suficientes para um sermão evangelístico ou eclesiástico, ok? Seja um cristão bíblico e preparado. Aqui é o professor Gabriel Soares Rosa e te aguardo no próximo vídeo aula. A paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.